Olá, amigos e amigas. Agora, em nosso 10º vídeo, trago os nossos dois últimos temas relacionados com planejamento tributário em empresas que se utilizam do lucro real para apurar seus tributos diretos. O primeiro deles está relacionado com a compra de itens do ativo imobilizado com tempo de vida útil superior a um ano. Esses itens, para atender à regra fiscal, deverão ser reconhecidos no ativo imobilizado e depreciado para fins fiscais, em função de sua vida útil fiscal. Porém, no caso do valor do bem for até R$ 1.200, o mesmo poderá ser reconhecido imediatamente em resultado, o que permitirá que a empresa se aproveite de sua dedutibilidade imediatamente, e não através de sua depreciação, que seria o procedimento regular. Aliás, no que tange ao imobilizado, torna-se oportuno pontuar que a depreciação fiscal a que nos referimos é aquela referendada no anexo 3 da Instrução Normativa RFB 1700/2017, em contrapartida com a depreciação econômica contábil que a NBC TG 27 Imobilizado determina para a apuração do resultado contábil dos empreendimentos. No entanto, caso ocorra conflito entre a depreciação reconhecida na contabilidade e aquela imposta pelas normas fiscais, os ajustes serão evidenciados no valor e considerados temporários. Uma outra questão relacionada com o imobilizado diz respeito à aquisição de bens usados. Nesse caso, a depreciação a ser utilizada dependerá do maior prazo de vida útil, considerando a seguinte situação, abre aspas, metade do prazo de vida útil admissível para um bem adquirido novo, comparado com o restante da vida útil do bem adquirido, considerada esta em relação à primeira instalação para sua utilização. Fecha aspas. O segundo aspecto que merece nossa avaliação está relacionado com os juros sobre capital próprio, mais conhecido como JCP. O fato é que o capital investido em uma entidade gera perspectiva ao investidor em relação à remuneração sobre esse capital investido. Nesse sentido, a principal fonte de remuneração desses sócios são os dividendos. No entanto, se essas pessoas jurídicas, caso os sócios sejam pessoas físicas ou jurídicas, poderão remunerá-las via juros sobre capital próprio, tendo em vista que tais valores são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Para tanto, no sentido que seja garantida sua dedutibilidade, deverá ser necessário que esses juros estejam alinhados e atendam aos limites que a legislação, consubstanciada na Lei 9.249/95, determinou para disciplinar o tema. Vamos a esses limites. No primeiro limite, identificamos o limite dedutível da seguinte forma. Item A, 50% do lucro do período de apuração, antes da dedução dos juros e da provisão para os tributos diretos. Ou, item B, 50% do somatório dos lucros acumulados, com as reservas de lucro. Entre o item A e o item B, dos dois o maior. No segundo limite, identificamos o valor máximo que pode ser pago aos sócios, a título de JCP. Esse limite será calculado a partir da aplicação da TJLP do BNDES sobre o patrimônio líquido do início do período. A partir da apuração desses dois limites, um deles servirá para remunerar os sócios, tendo-se sempre em conta que o valor a ser pago não pode ultrapassar o valor máximo dedutível identificado no primeiro limite. Em relação aos ganhos tributários advindos da remuneração dos sócios pelo JCP, numa análise conjunta, diversas são as situações que devem ser consideradas. Uma delas diz respeito se os sócios são somente pessoas físicas e pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido. Nesse caso, pode haver um ganho em relação à tributação em torno de 19%, que é igual a uma redução na carga tributária de mais ou menos 34% relativa ao IRPJ e à contribuição social, diminuída de 15% de imposto de renda retido na fonte, o qual o JCP é submetido. Se o investidor é uma holding, esse ganho cai para 9,75%,
Tendo em vista que, além dos 15% sobre o imposto de renda retido na fonte, ainda haverá o custo relacionado com a tributação do PIS e da COFINS na empresa beneficiária. De qualquer forma, tendo em vista a complexidade do assunto, é importante que fique claro que um estudo sobre redução de carga tributária, onde o JCP pertence ao cenário sob estudo, merece uma análise particular de cada caso, onde deverão ser consideradas diversas variáveis que permitirão avaliar se realmente a inclusão do JCP ao cenário é uma solução que atende aos objetivos. No próximo vídeo, pretendo trazer para vocês um estudo sobre tributação diferida, onde serão apresentados alguns importantes aspectos relacionados ao tema. Bom, meus caros, mais uma vez, lembro que no canal do YouTube, L. Alves Consultoria, encontram-se postados outros vídeos sobre tributação e em nosso site www.lalvesconsultoria.com.br estão disponíveis telefones e e-mail para futuros contatos. Muito obrigado pela audiência e até lá!